Estenose aórtica. Estenose aórtica. Já queria falar com vocês o seguinte. Estenose aórtica é muito mais comum do que a gente pensa. Tá? É muito comum no idoso. Por causa de degeneração da válvula. Ela vai se degenerando. Então você tem a degeneração clássica do idoso. Tá? Pode ser uma válvula bicúspide no jovem que pode ou não estenosar com o tempo. Tá? E pode ser também sequela da febre reumática. Tá? São as causas principais de estenose aórtica aí que nós vamos ver. Tá? Agora, veja bem, lembra que lá na estenose mitral eu tinha proteção do ventrículo esquerdo? Lembra disso? Não vai acontecer isso mais na estenose aórtica. Por qual motivo? Se eu tiver aqui, a aórtica fica mais ou menos aqui, a válvula aórtica está aqui, ó. A válvula aórtica está aqui. Se estenosar essa válvula, essa câmara cardíaca que é a esquerda vai fazer mais força, não vai? Então eu vou ter uma hipertrofia ventricular esquerda. Certo? Com essa hipertrofia ventricular esquerda, vai acontecer o que com o gasto de energia do VE? Aumenta o gasto de energia do VE. Vocês concordam comigo? Então, olha só. Se esse VE fica sobrecarregado, ele vai ficar sobrecarregado de pressão, não vai? Ele tolera bem pressão, mas vai ficar sobrecarregado de pressão. Guarda o seguinte, então tem estenose. O sangue passa para cá com dificuldade. Ele demora a passar pela aorta porque está estenosado a válvula aórtica lá. Concorda? O que acontece com o débito aqui dessa artéria aqui, ó, com a carótida, que vai para o cérebro? Não diminui o débito da carótida? Passa menos sangue na carótida? O paciente pode ter o quê, então? 5. Tá? Eu lembro de 2 pacientes meus que estavam investigando o síncope tomando Idantal. Tomando Idantal, Gardenal, não lembro bem. E aí, porque tinha desmaiado, aí fizeram diagnóstico com crise convulsiva. E aí você vai escutar um baita de um sopro sistólico em foco aórtico. Vamos ver a estenose aórtica. Tá? Então, falar assim, é uma crise convulsiva curável, né? Convulsão curável. Claro que não é convulsão, é síncope, né, gente? Vocês conseguem diferenciar a convulsão de síncope? Síncope, a pessoa tem um mal súbito, né? Ela tem desaba, mas ela recupera prontamente, né? Geralmente não tem alteração esfincteriana, né? A síncope tem a recuperação bem rápida. E a estenose aórtica é uma grande causa de síncope. Ok? Bom, então já vimos a causa aqui da síncope. Por que tem síncope mesmo? Baixo fluxo sanguíneo na carótida, ou nas carótidas. Bom, qual outra alteração que eu vou ter, além da síncope? Com o tempo, eu vou ter uma insuficiência, o quê? Do VE, tá? No início eu vou ter uma insuficiência diastólica, porque a musculatura vai aumentar de espessura. Qual bolha cardíaca que aparece mesmo na insuficiência diastólica? B4, lembra? Como primeiro aparece B4, depois eu vou ter uma insuficiência sistólica, que esse ventrículo continua sendo sobrecarregado, vou ter aparecimento de quem? B3, é isso? Insuficiência diastólica, B4. Insuficiência sistólica, esse ventrículo começa a aumentar, começa a aparecer B3. E esse coração começa a ter, quando ele começa a ter insuficiência diastólica, começa a sobrar, sistólica, começa a sobrar sangue aqui, não começa? Esse sangue começa a ficar represado e começa a ter aumento na pressão onde? Aqui, ó. Nas veias pulmonares. As veias pulmonares começa a sobrar sangue no pulmão, começa a ter dispneia. Certo? Então vamos lá. Vamos voltar. Estenose aórtica. Eu tenho sobrecarga aqui, não tem? Eu tenho baixo débito aqui, não tem? Baixo fluxo sanguíneo na carótida. Lembra que eu falei com vocês, então, que o sangue vem em pequena quantidade, na sístole. Quando ele volta também em pequena quantidade, concorda? E o que acontece? Quando é que as coronárias se enchem? Quando que elas vão nutrir? É na sístole ou na diástole? É quando o sangue volta, bate na válvula fechada e entra na coronária? Então o que acontece na diástole? Volta com uma quantidade menor de sangue, não volta?
Se volta uma quantidade menor de sangue, o paciente que está com esse ventrículo aqui gastando muita energia, porque está esse ventrículo lutando contra uma estenose, eu tenho grande gasto de energia nesse ventrículo e pouco sangue entrando na coronária. Começa a ter o quê? Dor torácica. Dor isquêmica. Certo? Dor isquêmica. Esse então aparece a partir do grau moderado? Exatamente. Aí vamos ver o que a gente vai ter. Grau leve, você não vai ter sintoma, né? Então, se houver uma progressão, a maioria não progride, mas aqueles que progridem para grau moderado, começa a ter, o que nós já vimos? Síncope pode ter dor torácica. E a última coisa que aparece é dispneia. Concorda? Que só vai aparecer dispneia quando tiver congestão pulmonar. Gente, essa tríade cai em todas as questões de estenose aórtica. Qual que é a tríade? Síncope, dor torácica, dispneia. Síndrome, dor torácica, dispneia. É a tríade da estenose aórtica. Isso é que vai cair na prova de vocês. Vai contar uma historinha, lá na historinha vai ter essa história de síncope, de dor torácica e dispneia. A dor torácica, concorda que é a primeira que aparece? Porque primeiro aparece a sobrecarga do VE, não é isso? Então já começa a ter dor isquêmica no início. Todo mundo acha que a dor torácica é o mais grave. Mas um paciente com dor que começa a ter dor torácica, ele vai ter, em média, o óbito com 5 anos. Se ele não for tratado, obviamente. Depois da dor torácica, começa a aparecer a síncope, o paciente começa a desmaiar. Se ele não tratar, ele tem um tempo de vida médio de 3 anos. Entendeu? Então, primeiros 5 anos é o quê? Dor torácica. Que é o que você acha que é mais grave, mas não é nesse caso. Depois é a síncope. E a pior coisa que pode ter em quem tem estenose aórtica é a dispneia. Se começar a ter dispneia, só vive 2 anos se ele não tratar. Ficou entendido isso aí? Ó, tá tudo explicadinho aí, né? Isso é o que mais cai. Em relação ao eletrocardiograma desse paciente, eu tenho uma sobrecarga do VE, não tem? Tem a sobrecarga aqui do VE. O que mais que eu tenho? Concorda que vai ter sobrecarga do átrio esquerdo também? Então aquele negócio de onda P alargada continua. Eu vou ter um padrão de sobrecarga de VE que antigamente era chamado de padrão Strain, que nós vamos ver no curso de eletrocardiograma. Certo? Padrão Strain, ou padrão de sobrecarga do VE. Vamos falar bastante sobre isso. Então eu tenho um aumento da amplitude do QRS, que é sinal típico de sobrecarga do VE. Alargamento da onda P, que é sinal típico de sobrecarga do AE, do átrio esquerdo. Tá? Essas discussões do eletro eu vou deixar para a nossa aula de eletrocardiograma, ok? Pessoal, vamos comigo aqui no raio-x? Acho que o raio-x é importante, vamos lá? Olha bem, estenose aórtica, vou ampliar o raio-x aqui. Primeira coisa que eu percebo no raio-x é um aumento no diâmetro que separa os 2 ventrículos, concorda? Uma alteração na relação cardio-torácica, concorda? Então o coração vai estar mais do que a metade do diâmetro torácico. Isso é relação cardio-torácica aumentada, concorda? Então essa distância aqui, ó, entre os 2 ventrículos é maior que a metade do tórax. Isso é sinal de aumento do tamanho do ventrículo, ou dos ventrículos. Então, tem uma alteração na relação cardio-torácica. A primeira coisa que eu vejo no raio-x de tórax. Depois que eu vi isso, que tem um aumento da relação cardio-torácica, eu vou ter que definir se é às custas do VD ou às custas do VE. Como que olhando a imagem no raio-x de tórax, eu sei se é o VD ou o VE que está aumentado aqui? Eu tenho que olhar esse ângulo aqui, ó. Uma das maneiras é olhando o ângulo entre o coração e o diafragma. Se esse ângulo for maior que 90 graus, o aumento é do VE. Que é esse caso aí. Olha bem, se o ângulo for maior que 90 graus, ó, ângulo maior que 90 igual está aqui, o ângulo de 90 é ângulo reto, né? Maior que 90 igual está aqui, aumento do ventrículo esquerdo. Que é esse caso aí. Se o ângulo for menor que 90 graus, se o ângulo for fechado, é o famoso coração em bota. Aí é aumento do VD, que não é esse caso aí.
Esse falando que o coração deita sobre o diafragma, justamente, ele mergulha no diafragma, então esse ângulo vai dar mais que 90. Ok? Vocês concordam que aqueles achados vão permanecer? Duplo contorno cardíaco, aqui não dá para ver direito, mas dá para ver aqui o quarto arco. Ó. O quarto arco, duplo contorno cardíaco, dá para ver. Não dá para ver o sinal da bailarina, porque não dá para ver direito a traqueia dividindo aqui. Tá bom? Mas vai dar sinal da bailarina, duplo contorno cardíaco, quarto arco, tudo isso é sinal de estenose aórtica. Porque aumenta o átrio esquerdo também. Mas lembre-se que além daqueles sinais de aumento do átrio esquerdo, tem os sinais de aumento do VE no raio-x de tórax. Tá combinado aí? Bom, quais são os critérios que eu tenho para fazer cirurgia da válvula aórtica? Primeira coisa, a coisa mais nova que tem, é que hoje existe a cirurgia já bem estabelecida, que é a TARV, né? Que é a troca valvar por terapia endovascular. Eu entro, geralmente idosos sem condições cirúrgicas, tá? Condições cirúrgicas limitadas. Os convênios, eles não liberam de cara, mas através de um processo jurídico, eles acabam sendo obrigados a liberar a cirurgia para troca valvar endovascular. A aórtica é muito feito isso. Então, entra-se com um balão pela aorta, chega na válvula aórtica, esse balão é insuflado, então faz tipo uma destruição da válvula e libera a nova válvula lá dentro, a válvula metálica lá dentro, por terapia endovascular. Só lembrando a vocês, o que é feito para a válvula aórtica muito frequentemente? Lembre-se o seguinte, essa válvula aórtica, olha como é que é o acesso para a válvula aórtica, ela está aqui atrás. Ó. Lá na frente está a válvula pulmonar, a válvula aórtica está aqui atrás. Então, olha aqui como é que é difícil acessar essa válvula. Olha aqui, ó. A válvula aórtica está atrás da pulmonar. Você abre o tórax, para você acessar a aórtica, é o cão chupando manga. Certo? Por isso que é uma cirurgia de alta morbidade. É totalmente diferente de você fazer uma troca mitral. A troca mitral é muito mais tranquila em termos técnicos. Tá? Para cirurgia aberta. Então, por esse motivo, muito frequentemente se faz a opção pela troca endovascular. A tendência no futuro será a troca endovascular para todo mundo. Para jovem, para idoso, para todo mundo, porque a morbidade é menor. Quanto mais estenosada está a válvula, maior a tendência de dar sintomas. E os sintomas sempre lembrar da tríade. Só uma coisa que eu não sei, deve estar anotado em algum lugar aí. Como é que é o pulso? Pulso periférico de quem tem estenose aórtica. Parvos e tardos, né? Porque como passa pouco sangue, entra pouco sangue na subclávia, então daquele pulso de baixa amplitude dura muito tempo. Então ele é parvos porque ele é pobre. E é tardos porque ele tem uma duração um pouco maior. Ele é tardio. Ficou entendido isso? Ah lá, você tem a mesma coisa que você tem na mitral, você tem na aórtica. Você vai medindo, pode ser estenose leve, moderada ou grave, né? Se a área valvar tem menos que 1 centímetro, é uma estenose mais grave. A bateria está acabando, vamos trocar o computador. Tá? Semiologicamente, então, tem isso. Ok? Vai ser um sopro entre B1 e B2, é um sopro sistólico. Tá? É um sopro em crescendo e decrescendo. Então é assim, tum, sh, tá, tum, sh, tá, sopro, tum, sh, tá. Ele aumenta e depois diminui. É um sopro chamado em diamante. Sopro sistólico. Em crescendo, ou em crescendo e decrescendo. Tem questão na prova que vem sopro em crescendo e decrescendo, e tem questões que falam sopro em diamante. Falou sopro em diamante, está falando de estenose aórtica. Quem tem estenose aórtica é a vovó, não é? E a vovó vale ouro, ou melhor, a vovó vale diamante. Ela é preciosa como um diamante, por isso que quando você ausculta, você sente aquele sopro lindo, sopro em diamante. Foi podre essa, né? Muito podre. Uma hora dessa da noite tem que ser assim. Agora, essa parte aqui, todo ano cai no PSU. Eles amam essa parte. Tomara que a bateria não acabe agora. Essa aqui eles amam. Olha só. O componente aórtico, ele bate um pouquinho antes do componente pulmonar, certo?
Então, olha bem o que acontece. Componente aórtico, você tem um batimento aqui. Então, vamos lá. Você tem o B1, fechamento das atas ventriculares. Você tem o B2, que é o fechamento da válvula aórtica e da pulmonar. Então, vamos ver o que acontece. Lembra lá a manobra de Ribeiro Carvalho que a gente fazia? Tem lá, tum-tá, tum-tá. O Ribeiro Carvalho entrou à direita. Aí você fez inspiração profunda. O que aconteceu com o seu coração? Tum-trá, tum-trá. Desdobrou B2. Desdobrou B2? Por que desdobrou B2? Qual o componente que atrasou? O pulmonar atrasou. Agora, olha o que acontece quando você tem estenose aórtica. Sem você inspirar, você tem desdobramento de B2. Por que o B2 está desdobrado sem você inspirar? Porque o componente aórtico está atrasado. E por que o seu componente aórtico está atrasado? Porque você tem uma estenose aqui. Então o sangue demora a passar aqui. Como ele demora a passar, na diástole demora a válvula a fechar. Então você tem tum-trá, tum-trá. Por quê? Porque demorou a fechar a aórtica. Precisa falar de novo? Vou falar de novo assim mesmo. Ó. Quem forma B2? Fechamento da aórtica junto com o fechamento da pulmonar. Mas eu tenho um problema de válvula, não tem? Qual o problema que eu tenho? Estenose aórtica. Então um lado vai atrasar. Qual lado que vai atrasar? Quem está com problema. Quem está com problema? Aórtica. Então eu tenho, ao invés de tum-tá, eu tenho tum-trá. Desdobrou quem? Aórtica. Então atrasou o componente de batimento aórtico. Concorda comigo? Esse desdobramento vocês vão chamar de fixo ou variável? Isso é fixo. A doença está estabelecida, você concorda? Olha, agora eu quero que vocês entendam o que acontece se eu fizer uma inspiração profunda. É isso que cai na prova. Quando eu faço a inspiração profunda, eu sempre atraso qual lado? Não é? Eu atraso o lado direito. Eu atraso esse lado aqui, porque vai voltar mais sangue pela cava, porque eu faço a pressão negativa no tórax. Manobra de Ribeiro Carvalho, do mexicano. Voltou muito sangue pelas cavas. Encheu o lado direito. Mas eu tinha um desdobramento já, não tinha? Por atrás de quem? Da esquerda, da aorta. Só que estava atrasado à esquerda, eu passo a atrasar direita. Aí o desdobramento some. Ao invés de tum-trá, fica tum-tá. Isso chama de desdobramento paradoxal. Eles amam isso na prova. Amam isso. Desdobramento paradoxal. O que é uma coisa paradoxal? Uma coisa que não era para ter acontecido. Quando eu inspiro, o normal é eu desdobrar. Esse é o contrário. Está desdobrado e eu inspiro, o desdobramento some. É uma coisa paradoxal. Por isso chama de desdobramento paradoxal do B2. O desdobramento da aórtica, a aórtica continua atrasada, só que aí o atraso da pulmonar também. Como é um atraso da pulmonar, começa a bater junto de novo. Aí some o desdobramento, que eu escuto, some. Isso chama de desdobramento paradoxal. Qual doença que tem desdobramento paradoxal? Uma doença chamada estenose aórtica, é o que você está estudando agora. Tá bom? Só para lembrar que é aula de cardio, né? Valopatias, para quem está pensando em outras coisas. Nós estamos fazendo curso preparatório para residência. Isso é importante? É importante. Paulo, por que é importante? Porque na clínica médica é o que mais cai. Aqui no PSU, Minas Gerais, não tem nada que cai mais do que isso na clínica médica. A doença que mais cai na clínica médica é semiologia cardiovascular. Da semiologia cardiovascular, a segunda coisa que mais cai é desdobramento paradoxal da segunda bulha. Eles adoram isso, adoram. E eles não variam a questão, é sempre a mesma questão, só muda o enunciado. Então, se você não souber nada, você marca lá desdobramento paradoxal do B2. A chance de acertar é grande. Pulso parvos e tardos, vamos lá. Pessoal, melhor tratamento, não tem tratamento clínico bom para estenose aórtica. Estenose aórtica, gente, é fazer a correção da válvula. Ou por cirurgia aberta, ou por cirurgia endovascular, ou por TAV, que é a troca valvar através da terapia endovascular.
A melhor cirurgia que tem para estenose aórtica é abrir a válvula. Não tem jeito. É um tratamento cirúrgico. Tem um amigo meu que fala uma coisa muito engraçada. Paulo, o que funciona em medicina exatamente. As coisas que funcionam em medicina ou é faca ou então antibiótico. O resto só enrola. Engraçado de falar isso. Não é bem assim, né? Tem o corticoide cura algumas coisas e tal. Eu falo, corticoide só enrola, imunossupressor só enrola. Medicina é faca ou antibiótico. Então, assim, beta-bloqueador pode instabilizar o paciente. Alguns tem que usar, né? Então, nos casos graves, a via de regra, como é que eu leio uma questão e falo assim, não, esse cara tem que trocar a válvula, ou tem que fazer uma cirurgia sobre a válvula, seja ela qual for. Contém sintoma, concorda? Porque a partir do aparecimento do sintoma, alguma coisa da tríade, a morte já está programada, não está? Já tem uma morte programada. 5 anos, 3 anos ou 2 anos. Então, apareceu o sintoma, eu não tenho dúvida que eu começo a ter indicação cirúrgica. Olha lá que bonito. E a cirurgia violenta, é o cão chupando manga.